no Sabiá aqui pelas mídias sociais do Sabiá, da Tribuna de Suzano, e assim você vai ficar sabendo o que acontece em Suzano, na região do Alto Tietê, em São Paulo, no Brasil e pelo mundo, porque aqui no programa do Sabiá você fica sabendo de uma forma bem descontraída, bem diferente. Meu convidado de hoje é um super cara, meu parceiro de longas datas, e a gente já, como eu costumo falar com ele, nós já passamos muito por esse mundo afora, mas aprendemos, é porque através dos tombos que você aprende, né, velho? Porque a galera só vê, como que fala, as bebidas, mas o tombo ninguém vê, né? Então é essa. Convidado de hoje, prazer em receber meu irmão, meu amigo, Dr. Gustavo Ferreira. Ô, Tatá, tudo bem? Olá, Fabiano, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, obrigado a você pelo Oportunidade da nada, tela. é um prazer estar aqui com você. Eu digo mesmo, prazer sempre estar com você, poder falar com o nosso Alto Tietê, com o Brasil, com o mundo. Ô, Tatá, eu fazendo esse programa de hoje, a gente conversava em off, né? E a gente vai começando falando de segurança. Você que é um cara que milita muito bem, principalmente nos consegues. Inclusive, você formou muitos consegues por aí, né? Montou muitos consegues. E eu queria que você falasse como você está nesse momento que o país atravessa. Sei que, como eu já disse, né, trabalha muito legal nessa parte do direito, principalmente nessa montagem de consegues. Nós tivemos aí o caso, vamos trazer até, o China vai soltando as imagens aí para você, dessa menina Beatriz Munhoz, de 20 anos, que foi brutalmente assassinada na Sapopemba, quando ela, o namorado e o pai foram levar lá um drone que ia ser vendido de 20 e poucos mil reais e acabou acontecendo esse trágico assassinato. Não foi assassinato, né? O cara teve intenção de matar. Você que é conhecedor da causa pode falar melhor. Mas eu estou te falando isso, você está vendo as mensagens, a gente vai passar também o desabafo do pai, que é super importante. Então, bom, primeiro solta o desabafo do pai, Xirá. Tá aí, ó. É uma coisa que deixa a gente muito emocionado, muito chateado. A gente que é pai, né? Temos filhas, né? Então, Tatá, você acha que tudo isso, Tatá, é porque nós vivemos num país de impunidade, a coisa já vem ruim lá de cima, né? A pirâmide, a ponta da pirâmide é podre, né? Ela vem descendo, e esses caras deitam, enrola e daqui a 2 dias é preso, daqui a 5 tá na rua. Infelizmente, porque o político faz lei para ele, não é para a população. Eu vejo que esse problema é bem crônico, ele começou lá no Rio de Janeiro, quando o Leonel de Moura Brizola, claro que antes um pouquinho, quando Brasília, na verdade, a capital, era o Rio de Janeiro, e quando saiu do Rio e foi para Brasília, você sabe que vários órgãos ficaram no Rio de Janeiro, porque os cariocas se recusaram a ir para Brasília. Então, veio aí o Brizola, tem a eleição de 82, e a filha dele subia o morro para comprar Neuzinha Brizola. Buscar um bagulho, né? Buscar uma erva. Cigarrinho do capeta, uma erva maldita, e a polícia não podia subir. E foi criando um ânimo de quem? A bandidagem era protegida e é ainda protegida, e é refém da própria população do morro. Até costumo dizer, se a Rota, que é uma polícia da América Latina, não tem melhor, for para o Rio de Janeiro, ela apanha, porque ela não é polícia de morro, ela é de plano. Sabe disso, né? Ela não sabe. O BOP é preparado, tanto que essa ação, espero que continue essas ações, para fazer uma limpeza, que tem que ser feito. Não tem outra, eu nunca vi na história a revolução sem sangue. E outra coisa, teve coragem do governador, coragem do secretário de segurança, coragem dos policiais, né, meu? Você chegou lá, tinha 120 fuzis de última geração, feito no Brasil ainda, de passagem, e muitos vindo também da guerra lá entre a Rússia. E graças a Deus que eles não sabem utilizar. Isso é Deus, viu, Sabia? Deus, porque o armamento que eles têm, a capacidade de fogo, se eles soubessem usar, pode ter 3 mil policiais, eles iam derrubar os 3 mil policiais. Mas o que o doutor Gustavo está falando aqui, que nosso querido Tatá, é uma realidade. E se você for pensar bem, principalmente esse lado do morro e do plano. Mas a partir do momento que teve essa batalha lá no Rio de Janeiro, você viu que outros estados, eu até conversava isso com a cunhada Rita, a gente falava em casa esse dia, começou a pipocar em outros estados. Minas foi para cima, Ceará foi para cima, Alagoas foi para cima, porque tem lugares que, segundo consta, que no Ceará as quadrilhas estão tirando as pessoas dentro de casa e estão fazendo lá de alguns municípios fantasma, que estão pondo todo mundo para correr. Então, ou seja, o que tem no centro da nossa bandeira não é respeitado há muitos anos no Brasil, que é a ordem e progresso. Essa é a grande realidade. Nós vemos uma zona política, uma zona de segurança pública, né? Porque, a não ser São Paulo, que ainda
escapa, né? Eu acho que o Derrite é um cara certo no lugar certo. Infelizmente, é que você sabe que isso não é divulgado. Você como jornalista, militante e atuante, militante no sentido de trabalho, não militante como tem muitos aí que são politizados e querem transformar o jornalismo em uma coisa política partidária. Ou esquerda, direita, centro, enfim. Os caras misturaram, né? Misturaram. O estado da Bahia, que é o maior estado do Nordeste, o índice de criminalidade e de homicídios é muito maior do que São Paulo e Rio de Janeiro. Só que não é divulgado. Por que não é divulgado? Porque lá o governo é blindado pela comunicação da Secretaria de Segurança, blindado. Mas lá ocorrem mais homicídios que São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Você sabia? Não sabia. Então você tem que acompanhar. Quando você fala assim, o consegue, o que é um consegue? Eu ia entrar nesse aspecto. Fala para a moçada que está do outro lado da tela assistindo o programa do Sabiá, nas mídias sociais, o que é um consegue? Se existe ainda, né? Olha, o consegue é o primeiro instrumento de políticas públicas do Brasil. O então governador André Franco Montoro, em 85, criou o Conselho Estadual de Segurança, permitindo que a comunidade conversasse, dialogasse com o membro nato, Polícia Civil, o outro membro nato, que é a Polícia Militar, para poder, uma vez por mês, num rito ordinário, uma reunião com a comunidade, para a comunidade trazer informação, mostrar o que está acontecendo. E os anos avançaram, hoje, infelizmente, até você falou do Derrite, então tem um pontinho errado do Derrite que eu vou falar. Diga. Tá? Qual é o ponto? Antigamente, para você participar da diretoria do Conselho, você tinha que ter um número mínimo de participação. Hoje, um político leva um ônibus lá de partidários e toma o Conselho. Já não sabia disso. Então isso é uma palhaçada. Grande palhaçada. Super palhaçada. Né? E cadê o Ministério Público que até agora não interviu? Até porque o cara vai lá durante anos, militando, não gosto dessa palavra, trabalhando. Aí chega lá, como o próprio doutor Gustavo falou, o cara leva um ônibus lá, dá 50 conto mais um lanchinho, né? Aquele com queijo e mortadela, e fica tudo certo. Então tem mecanismo. Então nós estivemos aqui à frente do Conselho de Palmeiras por 2 gestões. Na verdade, o porquê que eu virei presidente? Não tem por que não falar. Mudaram o regulamento que você não poderia ir para a reeleição. Era 2 vezes, não podia a terceira. Mudou. Aí o presidente era o Santos Gimenez. Ninguém de Palmeiras queria assumir. Eu falei, bom, nós começamos aqui, reativamos depois de 7 anos, vamos remontar. E assumir. Veio a pandemia. Infelizmente, nós tivemos uma mudança de comando. Lá, enquanto o sargento Tadashi, hoje tenente Tadashi, estava, não tinha problema. Por que não tinha problema? Porque ele era atuante. Ele ia para cima, né? Ia para cima. Cada enxadada era uma minhoca, né? É isso aí. Então ele tinha lá tudo planilhado, sabia quem comprava fio de cobre, quem comprava a boca, e ele resolvia. Bom, aí apareceu um abençoado, viu? Ele pode ser bom, e é da turma do Derrite, viu? Da mesma turma. Lá em São Paulo, lá que tem lá os oficiais lá, cadete lá, que é Barro Branco, da mesma turma. Mas ele é bom assim, ele é bom em P2. O que é o P2? Ele faz na investigação. Mas de conversar com as pessoas, péssimo. Péssimo! Tanto que ele não é do meio, né? Não ficou muito tempo aqui. Aí ele cismou de que ele participava das reuniões. Falei, tudo bem, capitão, não tem problema nenhum. Só que não se esqueça que é muito importante a presença do sargento Tadashi. Primeiro, porque ele está aqui e ele que conhece. Segundo, a colônia japonesa confia tamanhamente nele que faz parte das reuniões. Participa, colabora. Ainda mais Palmeiras, que é uma área rural, né? Sim. Palmeiras tem uma área territorial, Sabiá, que é maior do que Poá e Ferraz juntas. E lá era uma única viatura. Ele conseguia botar ordem, porque ele resolvia. Uma vez ele foi em apoio no Jardim América, encurralaram lá uma viatura da Polícia Militar. Eu não lembro o nome, eu não quero cometer uma falha, mas era uma cabo e um cabo. Os dois ficaram lá encurralados. Ele chegou com energia. Até recentemente eu vi uma situação em que o policial
Seguinte, eu vou ter que te levar preso, mas ó, fica tranquilo. Por favor, eu posso prendê-lo? Não vou apertar sua algema, tá? Você tem direito a um advogado, você pode até chamar seu pai, tomar um café. Eu espero você tomar um café, espero você tomar banho. Pelo amor de Deus, né? Toma uma rosa. Peraí. Então, aí ele foi afastado. Aí o governador Geraldo Alckmin, na época, veio a Suzano, nós estávamos na prefeitura, e eu estava do lado ali, todo mundo preocupado. O que você vai falar? Eu falei, eu quero falar com o governador. Mas o que você vai falar? Eu falei, assunto eu e ele. Aí eu fui falar com o governador, eu falei, governador, um policial que é atuante, que resolve, ele pode ficar dentro do quartel ou na rua? Eu falei, claro que é na rua. Eu falei, então, mas aqui em Suzano, o comando da Polícia Militar tirou da rua e botou no quartel, que é o sargento Tadashi. Então, por favor, reveja isso. Aí nós fomos saber por que tinha saído da rua. Sabe por que, Sabiá? Porque a malandragem mandou a população, os reféns, ligarem no 181 para denunciar, como se ele fosse abusador, fosse abusivo, É o que acontece no Rio de Janeiro, obriga o pessoal a ir para a rua fazer manifestação, a banalidade. É isso aí. Isso realmente é muito ruim. É uma coisa penosa, mas eu me preocupo aí, sabe, Pode chamar para tal. O que me deixa preocupado é que é a impunidade, velho. Você vê aí, cara, o cara fica 4, 5 anos na cadeia e vai embora. Mas essa pena progressiva é outra coisa. O cara, sei lá, e ó, você vê vai os casos piorar, Nardoni, você vê um monte de cravinho, você vê um monte de coisa vai aí. piorar, porque a partir de dezembro agora, essas audiências de custódias, elas não vão acontecer mais em Mogi das Cruzes, que é a comarca do Alto Tietê, vão agora para Guarulhos, onde vai ter um juízo de garantias. Guarulhos só é a segunda maior cidade do estado, tamanho, população. Quer dizer, Guarulhos é um estado dentro de outro estado. Eu ia falar justamente isso que o Tató está falando. Guarulhos é maior do que alguns estados do país, inclusive na arrecadação. Sim. Aí você vai ter juízo de garantia. O que significa isso? Vão, infelizmente, colocar mais bandidos nas ruas. Porque você não tem condições de atender o município. Aí você vai atender ali de Guarulhos, que é o segundo maior município do estado de São Paulo, ele vai atender a região do Alto Tietê. Porque eu não considero, com todo respeito a Guarulhos do Alto Tietê. Também não. O Rio Tietê passa de lado ali. Guarulhos, para mim, é mais capital do que... Ou você pega do outro lado, Mariporã, você pode até partir lá para o lado de Santa Isabel, mas Guarulhos tem nada a ver com a gente. Então, como Santa Isabel também não tem, Arujá não tem no sentido. O Rio Tietê passa longe. Passa longe. Então, vai piorar a situação. Aí eu pergunto, cadê os nossos políticos? Se eles não têm capacidade de entendimento, contrata alguém que tenha. Pega uma assessoria, né? Confiança. Então, assim, retornando ao para de apadrinhar, né, velho? Essa é a grande sacada, né? Os caras então, eu vejo que quem quer trabalhar, e eu percebi uma coisa interessante nos consegues, os donos de consegues. Porque você não ganha nada, absolutamente nada. Você tem que e fazer reuniões é a coisa mais simples, viu, Sabiá? Uma vez por mês, no máximo 2. Agora, o dia a dia é complicado. Você tem que ir no batalhão, você tem que ir na prefeitura. Então, se não tiver uma harmonia... E uma estrutura, né? Uma estrutura de você poder conversar com os coronéis, que aqui muda coronel que nem o cara tá tocando de roupa. O cara vem aqui para ganhar o pijama já. Aqui é pijamão. Daqui já é para dormir. Aí já vem, teve um que eu nunca vi ele fardado. Caramba, mas será que eu estou chegando no horário que ele está fazendo exercício? Ele vivia na academia. Né? Aí ele falou, e outra coisa, até ele chegar, você foi da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, a melhor polícia da América. Do país. Da América. Tá? Você sabe que ele tem um tempo para poder conhecer. Aí quando ele vai começar a conhecer, tira. Né? Agora nós temos aqui uma mulher, comandante do CPM-12, tive a oportunidade de conversar com ela, pedi para que ela, se pudesse permanecer pelo menos aqui uns 4 anos, para poder organizar. Mas não depende dela, né? Aí ela falou, não depende de mim, mas eu entendi o que o senhor quer dizer. Ter mais presença. Então é assim, o político, você político do outro lado aí, para você poder entender melhor, ser mais rápido, vamos aproveitar a mão de obra policial que nós temos aqui, quem já está indo aí para ganhar o pijama, e manter o policial da região, porque ele já tem a facilidade de conhecer. Ele já é da área. Já é da área. Então ganha uma otimização muito grande.
Tantão, deixa eu falar, falando em impunidade, um monte de coisa, mas eu quero dizer o seguinte, tem que aproveitar esse gancho que você está hoje aqui, já que você é um cara super atarefado. Tantão, ele corre é o dia inteiro, é uma maquininha, nunca vi. E lá o pedágio da Mogi Bertioga, da Mogi, Mogi, como que é? Mogi Bertioga. Mogi Arujá, né? Mogi Dutra e Mogi Dutra e Mogi Bertioga. Eu sei que você estava trabalhando junto com outras pessoas também do meio político de Mogi, mas não teve jeito, né? Vamos lá. Depois eu quero voltar no Conseg para dizer que a delegacia de Palmeiras... Então, já fala agora. Vamos lá. A delegacia de Palmeiras e a manutenção, todas as bases militares foram fechadas no Alto Tietê, menos Suzano. Por que não foi fechado? Porque graças a vou falar o nome dele aqui, porque agora ele já não está mais na ativa, então não vai responder nada, me deu a informação que iam fechar de forma antecipada. Um suzanense que, no meu ponto de vista, e não falo isso agora, viu, Sabiá? Falo isso há muitos anos, deveria estar no comando da secretaria, porque é uma pessoa de respeito, conhece, nada contra quem está no comando hoje, mas uma pessoa tranquila, que é o Major Irã. O Major Irã falou, fui lá, nós conseguimos transformar, sem ajuda de político nenhum, viu, Gimenez? Ô, Gimenez não. Se eu falar com o Gimenez. O Sabiá. Transformamos ela numa base da Polícia Comunitária Cidadã, então não fecha mais. Nós conseguimos isso. O Irã é um cara sensacional, né? Fora da curva. Conheci o Irã desde quando ele fez escola de soldado, depois passando aí, depois chegou ao Barro Branco e se tornou oficial. Major Irã é um cara sensacional, legal isso. E ampliou a base. Hoje, os comerciantes, a comunidade, não teve ajuda política nenhuma. Está lá a base reformada. Realmente, é a base do Palmeiras só, né? Você não vê mais base mesmo por isso, você falou tudo. Tá? Tinha aquela de Pindorama, que era muito Mas isso legal. custou caro, viu? Custou caro que eu fui perseguido por esse coronel aí. Coronel não, né? Agora acho que ele deve ser major já. Capitão, ele me perseguiu, chegou me ligando ameaçando, achando que não estava falando com qualquer mané. Eu falei, o senhor está onde, ô capitão? Dá a sua localização que eu vou ter o senhor para gente conversar. Um diálogo franco, olho no olho. Melhor que você ficar me ameaçando, porque o senhor tem corregedoria. E eu fui lá, viu? Foi lá? Foi, lógico que eu fui. Mas eu não fui aqui em Mogi, eu fui lá em São Paulo. Você foi lá na Luz. Na Luz, né? Lá eu fui no Ninho. Sabe por que eu fui lá? Porque lá, tudo bem que de lá vem lá os caras vão atrás. A polícia militar tem corregedoria e ela funciona. Uma das poucas polícias já não digo mesmo da Polícia Civil, tá? Uma das poucas tem corregedoria. A corregedoria da Polícia Militar é muito forte. Então, hoje Palmeiras tem delegacia funcionando, tem a base da Polícia Militar, são quase 20 quilômetros de distância entre Palmeiras e o centro, muito longe. Temos lá o subtenente Romão à frente, porque depois dessa palhaçada que esse capitão fez, o nosso Tadashi foi pro pijama. Reformou. Deixa eu te falar, então fala aí do pedágio lá da Mogi. Pedágio, eu vou falar com o mogiano, raiz, de nascimento. A estrada foi construída... Deixa eu falar um negócio pra vocês, para aí. Tá meu amigo já há uns quase 40 anos. E ele tem uma tirada pra cima de mim, que ele sabe que eu fico puto e eu mando ele pra aquele lugar mesmo. Quando eu falo pra ele, Tadal, você tá onde? Tô na capital do Alto Tietê. Ele é forgado, gente. Então, capital do Alto Tietê, mas é Mogi das Cruzes. Então, Mogi Dutra foi construída para ter uma ligação com a Dutra. E uma coisa que eu vou dizer aqui, a única coisa, viu? Você pode até não gostar, que o Paulinho Tucuzu me falou, não foi merda, foi algo que tem sentido. Quando ele disse que as nossas indústrias pararam de crescer quando a Rio São Paulo deixou de passar aqui na nossa porta e foi lá pro lado do Vale do Paraíba. Sugou tudo, né, cara? Ayrton Senna sugou tudo e joga, distribui. Vale do Paraíba e vai embora, né? Isso na parte do Paulinho tinha razão. Não, isso aí foi a única coisa que eu entendi como aproveitável. Aproveitável porque, não falou, né? Abriu o papel, hoje nós estamos no autocarro, né? Até acho que outras coisas, né? Enfim. E aí, eu vejo que essa estrada foi construída pela pujança, pela competência, pela coragem e pela atitude de Valdemar Costa Filho. O pai. Ponto. O pai. Não tem nada com o filho, é outra coisa. Tá? O pai. Esse cara era fudido, desculpa o termo, tá? Esse resolvia. Ele ia ser preso hoje
com o meio ambiente, não ele encana. Ele não ia estar nem um pouco Porque ele preocupado. entrou dentro do município de Arujá, levou a estrada até lá. Arujá não pôs um centavo, mas ele colocou dinheiro do próprio público municipal. Assim como também ele fez a Mogi Bertioga no mesmo estilo, no peito, na raça. Na época o governador era o Maluf, Maluf. né? Maluf, na época da Mogi Dutra, ele era o secretário de transporte. Ele falou, ó, se você abrir a estrada, eu asfalto. Então ali começou a amizade dos dois. E o governador na época era o Laudo Natel. E o Valdemar abriu a Mogi Dutra. E o Laudo Natel, se não me engano, era tampão o governo dele, né? Na ele verdade, era vice. Ele ia substituir justamente. Enfim, aí eu vejo em 2018 começar essa conversa de privatização, começou o senhor Geraldo Alckmin, aí veio lá o calcinha apertada, que é o seu Dória, enfim, aí vem o Tarcínico, tá? Tarcínico, grande mentiroso, faltou com a verdade, com o Alto Tietê, porque vai impactar esse pedágio, não é só para o mogiano, não. Não, para toda a região. Para toda a região. É, as empresas que utilizam a Mogi Dutra para ir para o Vale do Paraíba. Peraí, gente. Aí eu pergunto, cadê o Condemate? O escoamento do hortifruti granjeiro, que na região que ainda é forte, a região ainda é forte. Sim. Entendeu? Vai acabar prejudicando. Hoje a região, Suzano, nossa região é o cinturão verde da região metropolitana. Aí eu pergunto, cadê o Condemate? Eu não vi uma fala do Condemate coerente com a questão para a defesa das garantias dos nossos municípios. Aí eu vejo uma Artesp que não fala com ninguém, não atende nem os políticos. Não, essa Artesp eu vou te falar, cara. É um monte de cara burocrata que senta o rabo na cadeira dentro do escritório com ar-condicionado, tudo bonito, do bom melhor, né? Você sabe que os caras têm garçom, né? O garçom bate lá o sininho, quero um café, quero água, quero um lanche. Então é muito fácil, cara, porque lá tem dinheiro. É o Senadinho, né? É o Senadinho. Então é o seguinte, cara. A Artesp realmente é um negócio que é chocante. É igual essas agências que inventaram nos governos federais, cara. É a mesma coisa, entendeu? É só burocrata partidário que não entende lixa nenhuma, porra nenhuma do que acontece na nossa região. Além de não entender, é um cabidão de emprego, já falei. Então, nós entramos com uma ação. Primeiro porque a gente está acompanhando um grupo de trabalho de Guarulhos, porque Guarulhos também tem, na rodovia Presidente Dutra, o Free Flow. Só que tem uma diferença entre Guarulhos com Mogi das Cruzes. Qual é a diferença? Na Presidente Rodrigues, na Presidente Dutra, você tem as marginais. São paralelas ao eixo central. Você quer na via expressa, você paga. Você quer na marginal, que é aquela paralela, que seria a variante, você não paga. Então o Guarulhos não vai pagar. Quem tiver pela variante, na Dutra. Bom, a expressa você vai pagar, já está determinada. A expressa não tem, inclusive a própria legislação ela fala. Aí eu pergunto, veio aqui o presidente da Artesp, um grande mentiroso, está gravado no canal TV Diário, um dos seus jornais, dizendo que o mogiano tem que provar que ele reside e que o veículo é licenciado no município não vai pagar. Só que além de estar pagando já o mogiano com o licenciamento do veículo em Mogi das Cruzes, que alguns têm um carro na sua cidade, onde trabalha, né? Mas, vamos lá, Mogi das Cruzes está pagando. Assim como também os próprios públicos de Mogi das Cruzes estão pagando. Você sabia disso? Não. Ambulância está pagando. Só falta cobrar de carro de polícia, viu? Eu não sei ainda, mas eu vou pegar uma placa. Se depender da Artesp, não duvido. Aí nós conseguimos uma liminar. Essa liminar ela foi a primeira concedida. 2 minutos depois, foi concedida a liminar da ação de um ex-vereador de Mogi das Cruzes. E a terceira, que é uma ação civil pública, as duas primeiras são ações populares, foi concedida, saiu a liminar. Bom, aí com certeza, o governador foi lá, no pé de ouvido, conversar com alguém e, misteriosamente, caiu. Suspenderam as liminares. Bom, suspendeu a liminar, vamos entrar com os recursos cabíveis. Enquanto profissional, advogado, eu entendo que o recurso cabível é o recurso especial. Só que eu pré-questionei o porquê que o desembargador que deu a liminar sem estar atento às questões. Nós não estamos discutindo a cobrança, nós estamos na forma da cobrança.
Até porque a legislação fala 30 dias. Não, é legal que você acabou de colocar. É a forma da cobrança. Cobrança, não é isso. Não tem, porque eu não quero pedágio. Claro, eu gostaria, mas tem que ter pedágio. Então vamos cobrar o pedágio, só que não tem as marginais, você não tem alternativa. Então, você sai já de um pedágio, quem vem da Zona Leste, passa ali por Itaquaquecetuba, no pedágio da Ayrton Senna, paga. Aí ele entrou, passa quase 8 quilômetros, ele entra na Mogi Dutra, que é a rodovia Pedro Herodes. Sentido Mogi das Cruzes, ele paga antes de entrar no condomínio Aruana. Só ali... Ali no Taboão, né? Tá bom. Só ali, Sabiá, temos aproximadamente 15 mil pessoas, fora as indústrias. 15 mil pessoas. Então você tem os aruãs, os ecos, pessoas que vieram morar aqui na cidade, em Mogi das Cruzes, talvez não trabalhem em São Paulo, trabalhem no Vale do Paraíba, mas residem na região, vão pagar. Entendi. Aí você vai para Arujá, você já sai de um pedágio em Arujá. Já sai lá da Dutra. Da Dutra, paga outro pedágio, que ali você tem um trecho de 9 quilômetros. Ela tem 19 quilômetros a rodovia. Exatamente. Então, houve política, jurídica, no pé do ouvido. Aí eu pergunto, cadê os nossos deputados? Cadê o presidente da Assembleia, que é da região, que conhece até melhor do que nós? Eu não vi falar nada. Os nossos deputados regionais, deputado do Estado, mas nós temos aqui os deputados que têm maior... Nós temos o presidente da Assembleia Legislativa. Eu pergunto, cadê o presidente do Condemate, o delegado Eduardo Willis? Com todo respeito, eu até imaginei que ele entrasse no... Fizesse o que ele está fazendo na cidade, ele ia voar, tá? Ia voar. Entendi. Né? Até porque, prefeito, talvez o senhor não saiba, o senhor não tem tanto tempo aqui na nossa região. Eu nasci aqui. O senhor veio trabalhar. Você nasceu na capital do Alto Tietê, Mogi das Cruzes. Sou morador, morador da rua Barão de Jaceguai. Nasci na Mãe Pobre, uma outra sacanagem que fizeram. Extinta Mãe Pobre, né? Construída pela população, com doações, e hoje esse hospital virou privado. Então, se você que estava à frente da instituição não tinha condições de tocar, chamasse, entregasse para a prefeitura, mas não para a iniciativa privada. Mas, enfim, isso é um outro... Vamos falar da estrada, verdade. Nós vamos agora, aí, hoje, eu recebo a informação que o nosso presidente do tribunal respondeu, que não respondeu. Aí, né, me chamou a atenção dizendo que o recurso tem que entrar em peça própria. Eu não perguntei para ele a opinião dele. Perguntei para ele responder dentro do escopo do processo, né, que ele está indo contra o que ele mesmo atribui, decidiu. Entendi. Então, eu tenho certeza absoluta que chegando no STJ, se não tiver interferência política, e lá eu entendo que é diferente, porque aqui é Tarcínico, lá é Luiz Inácio Lula da Silva, então a gente vai para o lado político, lá a gente consiga suspender a cobrança para quem reside em Mogi das Cruzes e comprova através do seu veículo licenciado. Então para deixar bem claro para quem está do outro lado da tela, a liminar não é para tirar o pedágio, não. É para excluir o povo de Mogi das Cruzes. Quem comprovar que tem veículo licenciado em Mogi das Cruzes e que reside em Mogi das Cruzes. Aí eu pergunto, vamos agora falar lá na frente, você imagina o pessoal que mora em Mogi das Cruzes, principalmente ali na região do Aruã, eu não preciso nem ir lá, tá? Mas você sabe, você frequenta muito lá. A boa parte dos veículos não são de Mogi das Cruzes. Tudo de fora. Guarulhos. E capital. Capital. Principalmente capital. Vai aumentar a arrecadação para Mogi das Cruzes, porque 50% do IPVA fica no município. Não é isso? Exatamente. Então, estamos indo mais longe. Eu espero aí que a nossa prefeita Mara Bertaioli... Cara, que abacaxi que ela pegou com 11 meses de administração, velho. Caiu no colo, esse presente de grego. Temos aí o nosso vice-prefeito Marcelo Cusatz, meu amigo. Né? Mara, vou falar uma coisa, se 50% do que eu sou ativo politicamente, eu devo ao pai da Mara, o Sérgio da padaria Big Pão. Eu andava na chaveirinha, andava com ele. Ele tinha um time de futebol, salão, eu dava, pra lá e pra cá. Aí ele falava, você não vai beber, você não vai fumar, e ele bebia e fumava. Eu falei, caramba, ele fala, eu não fumar, ele bebe, mas você não vai. Certo? Então ele tinha assim como um sobrinho, talvez até
É um cara que ele considerava, né? Muito. Isso é muito legal. E ela lembra muito o pai dela. Quem conhece. Está administrando mesmo? Oi? Está administrando? Ó, eu vou falar assim. Ela é a prefeita, Léo. Ela é a prefeita, ela é professora. Você é casado com uma professora. É fácil? Não. Tá? É muito rígido, velho. É. Certinho. Eu imagino até como o Bertaioli deve ser bacana, né? De tomar umas... Puxão de orelha. Porque ela é professora, ela é educadora. Não é nem professora, ela é educadora. Tem diferença. Ah, é. Sua Minha mulher esposa fala isso. é educadora. Ela não é professora. Com todo respeito, tá? Quem educa, orienta. Não que o professor não educa e orienta. Mas o educador é diferenciado. E ela é educadora. Você vê aquela coisa, ela entra, em qualquer lugar que ela entra, ela conversa com todo mundo, aperta a mão. E não é isso, político, não é dela, tá? Dela. É, você que conhece a família, então você pode falar com... Eu tenho o Theo, assim, o Theo é uma pessoa que está fazendo a parte, vamos dizer assim, da administração, que aquilo que não dá para fazer, porque é muito... Pô, Prefeitura de Mogi são quase 10 mil funcionários. Suzano tem 7 mil funcionários. Itaquá deve ter uns 6 mil funcionários. É uma empresa que não pode dar prejuízo. Empresa, não pode. É? Não dá lucro, mas não pode dar prejuízo. É isso aí. Então eu vejo assim, ela Verdade. está fazendo a política correta, do diálogo. O nosso objetivo não é a não cobrança. É aquilo que eu falei. O mogiano não pode pagar, até porque não tem alternativa. A hora que fizer alguma alternativa, tudo bem. Mas hoje não tem. Então hoje é a... Principalmente as marginais, que você coloca bem isso. Isso é muito interessante. E outra coisa interessante é que estão cobrando de veículos do próprio municipal, que não pode. Você sabe o que eu vou te falar? Eu acho legal você falar isso e eu queria essa coisa que você falou da prefeita de Mogi e ela então está fazendo um trabalho, uma dobradinha muito legal, porque, pegaram uma cidade arrebentada, né? É muito fora da, sei lá, bicho, porque Mogi vinha numa cadência diferenciada, né? Lá atrás veio o Valdemar, Junge, entendeu? Passou pelo Chico não, pelo Padre Melo, aí veio o Junge, aí veio o Bertaioli, aí deu uma parada, deu uma descida agora, que é tipo daquela coisa, né? Mas você esqueceu, caiu, né, no abismo e está voltando. Você esqueceu de uma pessoa? Machado. Teve o Machado também. Vamos lá, então, Valdemar, Machado, Junge. Não. Chico. Francisco Ribeiro Nogueira. Tenho certeza. Chico Nogueira. Se o Chico pudesse concluir o mandato, seria um dos melhores prefeitos de Mogi das Cruzes. Até porque ele foi 2 vezes candidato, perdeu as 2, foi deputado e ganhou a eleição. Ficou 1 ano e meio e ele fez uma coisa que você que é mogiano e você que conhece Mogi das Cruzes vai saber o que eu vou falar agora. Em época de chuvas, as chuvas que inundam em Poá, o rio lá, corre do Taim, passa, né? Pelo meio de Ferrazes, de Poá, ele rasgou o Largo 1º de Setembro e não tem mais enchente. Desde a época do Chico, exatamente. Ele faleceu, aí o Padre Melo assumiu, depois o padre voltou, o Valdemar, aí veio o Junge. O Junge pegou a fase da duplicação da Mogi Dutra, que mudou a Mogi das Cruzes. As pessoas vieram morar em Mogi das Cruzes pela qualidade. Abriu, né? Aquele leque que estava, enquanto estava fechado, foi, abriu. Quantos suzanenses, poenses, ferranenses foram morar em Mogi com a duplicação? Ah, mas peraí, você não abriu empreendimentos. Então, só aquele viaduto que foi feito no meio da serra, que lá é uma estrutura sensacional. Agora vem lá o senhor Tarcínico, que não conhece o estado de São Paulo. Não conhece, sabia? Conhece, sabia? Esse eu também concordo. Acho que nem São José dos Campos, onde ele é eleitor, ou era, pelo menos, né? Quando ele veio do Rio para votar, foi para São José dos Campos. O vice, que é de lá. Que é de São José, mas ele é nato. De lá o vice. Não caiu de paraquedas. Não, ele é de O lá. Tarcínico caiu de paraquedas. De lá. O Tarcínico foi eleito pelo ex-presidente. Quem me pusesse a mão em você ganharia. Não, um poste. Um poste. Um poste era ali. Aí o Tarcínico vem, não é privado. Tem que conhecer a história. Ah, mas faltou diálogo. Não, faltou diálogo não. Sabe essa história que eles falam, principalmente os políticos, não, porque os técnicos, cara,
Técnico dentro de uma sala com ar-condicionado, garçom servindo um cafezinho, um lanche, é fácil, velho. Eu quero ver o cara pisar, velho. Aí a gente vê algumas coisas, né? Por exemplo, você estava falando agora há pouco, eu fiquei aqui no Sendo Viajar, que aí você lembra de... Você falou de André Franco Montoro, puta político. Aí você vê, eu fico imaginando hoje esses caras vivos, como eles estariam vendo a política. Montoro, Ulisses Guimarães, Severo Gomes, vou lá atrás, né? Carlos Lacerda, o cara que arrumou a Guanabara em Rio de Janeiro. Aí você vê aí, como eu falei, Severo Gomes, você vê esses caras, normalmente o Mário Covas, né? Eu tenho como grande referência política, tanto o Franco Montoro como o Mário Covas, entendeu? Então, hoje você vê que é uma zona, sabe? Os caras não conhecem nada e, infelizmente, o Brasil se caminha para isso. Mas, ô Tatá, você tem que ir embora porque ele tem, se ele não falar, a Dona Leila puxou a vida dele, não tem jeito, puxou a orelha dele. Mas nós vamos bater outros papos, porque rende muito, entendeu? Sim. E é muito legal a gente poder falar e falar abertamente o que a gente sente e pensa. Eu concordo com o Tatá, eu acho que está faltando um empenho maior do Condemate. O Condemate está deixando a desejar toda a sua estrutura, não é só quem é. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que o Condemate não deve, meu pensamento, não deveria ser presidido por um prefeito. Tem que ter é a empresa, tem que ter um CEO, cara, entendeu? É um CEO, o cara vai lá, comanda, e ele manda, porque aí entra ano e prefeito, entra outro ano e outro prefeito, e assim vai. Então você não tem um condicionamento para a entidade. Então, acho que algumas coisas deveriam ser mudadas nesse Condemate, porque essa união de municípios, o Tatá, eu sempre pego o sul do país como muito exemplo disso, principalmente a região do Paraná. Então você vê essas associações que eles montam das prefeituras aqui no Paraná, tem dado muito certo. Você pega aquela região do Maringá, a saúde anda, a segurança, por quê? Porque os caras investem. E Taquá, Poá, Mogi, Taquá, Suzano e Ferraz, passaram aqui, tiveram tantos atendimentos, os caras vão lá e pumba, banco. Então, banco ambulância, banco... E aqui não, aqui fica meio cada um para um lado, entendeu? Então está faltando isso. Eu acho que a presidência do Condemate tinha que ser um cara extra-político. Primeira vez que eu ouço algo sadio com relação ao Condemate, lembrando que o Condemate eu conheço, que o primeiro presidente do Condemate foi o senhor promotor, que foi prefeito de Mogi, Antônio Carlos Machado Teixeira. Foi o primeiro. Funcionava na Rua Navajas. E aí, por vaidade dos prefeitos naquela época, isso eu estou falando em 83, 84, o Condemate fechou. Aí ele ressurgiu e ele teve uma sede, inclusive, que eu vejo que a sede não precisa ser Mogi, mas agora é Mogi porque compraram um prédio. Porque o presidente era o Bertaioli, foi comprado. Então tem recursos, viu? Agora, tem que ser mais ativo. Eu vejo que no Nordeste, os consórcios funcionam melhor. Sabe por que funcionam melhor? Porque o consórcio, a sede, não é no município ou na região, é na capital. Você pega lá o cidadão que vai buscar um recurso, passar um chapéu, que nem a gente fala, ele fica hospedado lá no apartamento, lá no escritório, e tem alguém lá dos municípios oficiando, entregando, buscando. Quer dizer, muito mais econômico e mais otimizado, mais inteligente. Você concorda? Sem dúvida, não dá nem para discutir. Agora, essa ideia de você ter um CEO, fantástico, vamos trabalhar isso. E eu quero aproveitar a oportunidade e lançar um desafio. É desafio, né? Porque se você falar, conversar, vai assustar. Vai assustar principalmente os políticos, presidentes de Câmara e os prefeitos. Vai assustar, viu? O que eu vou falar aqui agora. Diga! Da importância. E não é uma coisa nova não, tá? Não é o primeiro local. Vai ser mais um local. E nós temos a presença mais próxima, até para poder resolver as questões, orientar os nossos políticos, quer presidente da Câmara, quer prefeito ou prefeita. E temos uma unidade aqui no Alto Tietê, no Tribunal de Contas, como tem São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Taubaté, para ficar mais próximo e você poder acompanhar, fiscalizar uma obra. Talvez o político se incomode. Até porque nós estamos numa região essa região do Tietê, não vou nem contar Guarulhos, vou tirar até Guarulhos dessa parada aí. Nós vamos ser processados, porque estamos excluindo, hein? Agora é tudo processo, né? Processo. Então, principalmente a turma da lacração, ou turma chata do cacete.
eu vejo o seguinte, pô, quanta gente passa a população, pegando aí, tirando Guarulhos, vamos pegar só os outros municípios, 8 municípios, contando de Ferraz até Guararema e São Lisópolis, 1,5 milhão. Pô, não dá mais você ficar lá toda hora, né, sair correndo na capital. Cara, aqui tem que ter algumas coisas, essa descentralização do poder público estadual é necessário. E federal é necessário. Não tem mais, gente. O mundo mudou, as coisas mudaram. Você tem a inteligência artificial que faz tudo hoje na sua vida. Então, acabou. Hoje tem que ser descentralizado. Entendeu? E eu acho, concordo com você, tem que ter órgão com o Tribunal de Contas, outros órgãos, como funciona bem o GAECO, a nossa região. Quando você descentraliza, você coloca pessoas, porque o cara ele é obrigado a conhecer a região. Pode não gostar, mas ele vai ter que conhecer. Sim. Ele vai ter que saber quem é Salesópolis, quem é Biritiba, quem é Guararema, quem é Ferraz, Poá, Suzano, principalmente os mais longínquos, né? Então acho que é muito importante, e é uma coisa para pensar, eu concordo com você. Então o desafio está lançado no seu programa, tem um negócio que tem que ser para poder a população entender, os políticos entenderem, não é para perseguir ninguém não, viu? Pelo contrário, orientar. Tem muito prefeito que está aí com as contas rejeitadas, muito presidente da Câmara, porque vai no embalo. Não, você vai ter alguém, um suporte, que é o objetivo hoje, afinal de contas, não é punir, é orientar. Só vai punir se você continuar no erro. Aí fica difícil. Até porque tem o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas para fazer essas apurações. E olha, uma coisa que nós conseguimos, tá? Fazer com que o tribunal entendesse da importância, isso tem medo nosso, tá? Da importância de fazer a fiscalização no terceiro setor, viu? Não, é necessário. Porque era aleatório. Vamos pegar. Não, agora é todos. Tem que pegar, cara. Porque o dinheiro, que eu falo, a variante do dinheiro público saindo. Essas OS, quero vir conversar sobre OS. OS, Liga de Futebol, Associação dos Catadores, Associação dos Ecologistas, tem que ter, velho. Tem que ter. Tem que botar responsabilidade nesses caras, porque é muito fácil fazer o checão. Hoje não se faz cheque, né? Mas o Pix é automático e ninguém vê pronto para parar. É uma coisa, o cara desviar uma certa verba, e essas verbas que as câmaras também agora, as câmaras pegaram agora, como fala, as emendas. Então, tem que ficar de olho. Você manda uma coisa, vai para outra, né, meu? Isso é crime. Educação, esporte, saúde, acaba dando uma volta, né, meu? É crime. Sim. E o terceiro setor também precisa ser investigado. Eu não sou. Bicho, tem que prestar conta, não tem essa. Lavagem de dinheiro não é lavanderia que você leva sua roupa para lavar. Lavagem de dinheiro está tirando remédio dos postos de saúde, tirando médico, pronto atendimento, policiamento da rua. Exatamente. Então, dinheiro tem, ponto. Agora não está sendo tem bem. Tem que saber distribuir essa verba, essa grana. Não pode ser a farra do boi, tá certo? Então, a gente hoje conversou com o Tató, mas a gente promete que daqui a uns dias a gente vai voltar a falar sobre. Vamos fazer um raio-x dos municípios da região. Vamos falar dos prefeitos, vamos falar dos possíveis candidatos a deputado, estadual, federal, os paraquedistas, a gente precisa aprender a votar. O cara vem lá da Conchichina, da Paraíba do Sul, aí vem aqui e promete o mundo no fundo. Aí o cara é eleito, principalmente deputado estadual, nunca mais você vê o cara, entendeu? Então, por isso que eu sou a favor do voto distrital. Acho que está na hora, a gente precisa aprender a votar, não aprendemos ainda, com 500 anos, 600 anos quase, mas eu acho que a gente precisa falar muito dos municípios e da próxima eleição. Você já se compromete isso comigo, tá certo? Fechou. Obrigado, irmão. Obrigado. Força! E com o nosso querido Dr. Gustavo Ferreira, o Tató, nós estamos terminando mais um programa do Sabiá, seu podcast de uma forma bem diferente, bem natural, entendeu? Porque aqui, bicho, aqui a gente faz na raça, na vontade, porque assim é melhor, assim é mais gostoso. E foi o jornalismo que eu aprendi a fazer com as graças de Deus Pai Todo-Poderoso, com o Senhor Jesus Cristo e a minha santinha Nossa Senhora Aparecida. A todos vocês, eu muito obrigado, até semana em mais um programa do Sabiá, porque agora eu fui, valeu gente, até lá!